Quem tá na área agora é o Cláudio Rezende, com detalhes e informações de um fim de semana que vai ser importante pro Galo. Cláudio, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite ao Edu Panzi, boa noite a todos. É isso mesmo, fim de semana sem jogo oficial, sem rodada do Campeonato Brasileiro, mas amanhã, sábado, o dia promete. Pela manhã, na Arena MRV, teremos o jogo treino, o Atlético vai receber o Paulista de Jundiaí, esse jogo treino às 10 horas da manhã. E nesse jogo treino o Cuca vai observar, né? Não só o atacante Dudu, que está se preparando para a estreia, mas também outros jogadores aí que ele vai ter que contar, né? Do elenco, principalmente daqui em diante. Jogadores estão atuando menos. Por exemplo, o Júnior Santos está precisando de ritmo de jogo, né? Ele está querendo observar. A zaga também. O Lianco tá fora do próximo jogo, ele tem que tomar decisão, né? E aí vai observar essa turma amanhã toda nesse jogo treino pela manhã. O Paulista de Jundiaí, que está se preparando também para a Copa Paulista agora no mês de junho. E a turma vai vir aí ter aquela experiência importante também, jogar no gramado novo da Arena MRV. E logo depois, né, ali do jogo treino, 11 da manhã, na sala de imprensa, onde o Cuca concede as suas entrevistas pós-jogo, a gente vai ter amanhã o Rafael Menin. Rafael Menin, que é um dos acionistas da SAF do Atlético. Hoje, né, dos 4 R's que a gente ficou, né, com essa nomenclatura no Atlético há alguns anos, quem está mais à frente do clube mesmo é o Rafael Menin, que é um dos acionistas da SAF e que trabalha no dia a dia do Atlético, não só dando suporte ao futebol, mas principalmente nessa área administrativa financeira. O clube vem com uma situação financeira complicada nos últimos meses. A gente vem noticiando na Itatiaia, né, algumas pendências financeiras que estão acontecendo, né, uns atrasos com pagamentos de direito de imagem de atletas, premiações, também pagamentos com empresários de atletas, né, aquelas comissões de empresários quando há negociações, e também dívidas do Atlético com outros clubes que estão reclamando aí, estão levando para Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, caso do Cuiabá, outros times estão reclamando. Então o Galo amanhã vai ser importante, né, para o Rafael Menin explicar a questão da dívida do clube, do último balanço, como que o Galo vai pensar daqui em diante, né? Qual é a realidade do Atlético? O torcedor está querendo saber, né, Cirilo? Próxima janela agora, vai ter dinheiro para investir, não vai? É preciso vender jogador ou não? Qual que é a saúde financeira do Atlético e os planos para o futuro? Porque essa situação extracampo nos últimos meses, né, principalmente esse último mês, vai deixando o torcedor do Galo preocupado. Até mais do que com as atuações do time em campo, porque essa situação do extracampo a gente sabe que muitas vezes reflete diretamente no campo. E amanhã vamos ter essa oportunidade, inclusive já fica o convite aí a partir de 11 horas da manhã, a Itatiaia transmite também nos canais do YouTube e a gente vai entrar com tudo no Rádio Esportes às 11h30 com o Rafael Menin. Acho muito importante, Edu, que os esclarecimentos sejam feitos, porque o futebol, a análise do sucesso esportivo, ele é absolutamente ligado ao resultado aqui no Brasil, né? Se a bola tá entrando, ninguém tá nem aí. Se a bola eventualmente bate na trave e sai, começam a preocupar com outras coisas. E eu acho que a preocupação tem que ser sempre, todos os dias, com os diversos aspectos que fazem parte dos projetos esportivos, né? E essa questão financeira, as notícias que surgem com certa frequência relacionadas ao Atlético, essencialmente são notícias negativas, né? E acho importante que essa entrevista venha tendo esse assunto como o lado principal, né? Certamente terá outros assuntos, mas tendo este assunto, a história do planejamento financeiro, da realidade, dos objetivos, das ambições, das preocupações, tendo essa pauta como principal, acho fundamental que o clube se pronuncie e vejamos amanhã, amanhã pela manhã o Cláudio destacou, amanhã no YouTube também você vai acompanhar o YouTube da Itatiaia essa entrevista. Acho muito importante que isso venha agora para esclarecer alguns cenários que estão, por enquanto, sem respostas, né, Edu? Cirilo, em época de SAFs, né, e eu sempre falei isso aqui na Rádio Itatiaia, é uma opinião minha, de que dono de clube não tem que aparecer, não tem que ir para microfone para dar justificativa, satisfação em derrota, em perda de título. Isso é função do diretor, do CEO, que são pagos para isso. Agora, quando o assunto é finança, é patrimônio, e isso está refletindo no futebol, aí sim o dono do clube tem que aparecer. E eu acho que talvez pudesse ter até aparecido antes, no caso do Atlético, do Rafael Menin, mas que bom que vai dar uma entrevista, tentar explicar
tudo que vem acontecendo. Por que que o Atlético, de uns meses para cá, começou a atrasar salário, pagamentos, a dever jogador, agente, direito de imagem, algo que tem que ser o básico do futebol. E isso pode, eu não estou dizendo que está, até acho que não está, mas isso pode interferir diretamente dentro do campo, dentro do vestiário. Isso é um problema muito sério. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto a ser explicado. O que aconteceu, quem errou, quando foi o erro, qual foi o erro que deixou o Atlético chegar nesse ponto da gente lembrar de um Atlético pré-SAF, né? Que atrasava meses de salário, que devia agente de futebol, que devia jogador, que devia pagamento a outros clubes. Esse eu acho que é o fator primordial, porque isso pode, eu repito, pode, não estou dizendo que está, mas pode interferir no campo. E o restante, as dívidas, o aumento da dívida, isso é óbvio que vai ser um tema da entrevista e que também precisa ser explicado de uma vez por todas. Acho que alguns pontos já foram explicados, mas sempre voltam. Então, para isso, eu acho que vai ser uma entrevista fundamental e tomara que a maioria ou a maior parte dos assuntos sejam esclarecidos, ainda que doam. Ainda que tenham que doer no torcedor, mas é muito pior doer ouvindo que o clube está devendo, isso e aquilo. O Júnior Santos, por exemplo, o Botafogo veio atrás do Júnior Santos por empréstimo. O que o Atlético pode falar se não pagou pelo Júnior Santos ainda? Sabe? Piada não é o Botafogo vender o Júnior Santos e depois tentar um empréstimo. Piada é comprar o jogador e não pagar. E é isso é nesse ponto que o Atlético não poderia ter deixado de chegar, que deixou chegar e que os questionamentos serão feitos de forma correta amanhã com um dos donos do clube, o Rafael Menin. Acho importante que todos esses cenários sejam explicados e que para tentar dar uma pausa nessa história, né? Das pautas que no aspecto financeiro, no aspecto da gestão, têm sido essencialmente negativas. Tô bastante curioso para essa entrevista deste sábado. A Itatiaia acompanha, Cláudio. É isso mesmo. Então amanhã fica esse convite aí pro torcedor atleticano, né? Que tá preocupado, tá querendo explicações. Amanhã a gente vai ter essa oportunidade de trazer o Rafael Menin. E aí, ô Cirilo, é o seguinte, né? O Atlético tem essa janela. A janela, na verdade, ela está se encerrando. É uma janela muito rápida, né? De 10 dias. O Galo registrou o Dudu. Muito possivelmente, né? A gente não vai ter nenhuma contratação até a próxima início de semana. Depois tem a janela de julho, né? Que é maior. E aí que os clubes devem se movimentar mais. O Atlético tem, na minha percepção, vamos ver amanhã, né? Se pode-se falar alguma situação, o Rafael Menin esclarece. Mas a ideia, né? Pelo menos da diretoria, é trazer o primeiro volante, trazer um zagueiro, trazer um meio-campista. Quem sabe um atacante, o Cuca até, pelo que eu pude apurar, não está querendo neste momento, né? Ele prefere, dentro das circunstâncias, não ter um centroavante. Ele prefere ter um jogador com o estilo que o Dudu está vindo, né? Um jogador de mais mobilidade, porque é o estilo que ele está jogando. Então vamos ver como que o Atlético vai proceder nessa janela, como que vai se movimentar, se tem essa necessidade urgente ou não de vender jogadores, porque é uma preocupação também que o Cuca já explicou várias vezes, né? Ele não quer perder Rubens, não quer perder Lianco, então é essa situação aí. E depois do jogo do Inter, ô Cirilo, no dia 12, vai ser na próxima quinta-feira, o Galo já definiu a programação, vão ser 13 dias de férias. As férias esse ano, elas serão divididas, né? Porque o Campeonato Brasileiro vai até quase no Natal, né? Tem rodada até lá dia 22, 23 de dezembro. Aí os clubes não conseguiriam dar 30 dias de férias depois desse período. Porque normalmente ali, época de Natal, tá todo mundo de férias já há algum tempo, né? Algumas semanas. Esse ano não vai ser permitido, vai ser possível pelo calendário. Então os times que não estão disputando o Mundial, o caso do Galo, o Galo vai dar 13 dias de férias a partir do dia 13 até o dia 26 de junho. Voltam os atletas no dia 27 de junho para um jogo que vai ser marcado contra o Bahia, a retomada no dia 12 de julho. Então vão ter ali cerca de 15 dias, né, para trabalhar o time antes da volta. E aí a gente já falava no início da semana que a volta do Galo vai ser pesada, né? Puxada com mata-mata de Sul-Americana, Copa do Brasil com o Flamengo e o Brasileirão nesse período ali, né? De disputar com o Bucaramanga, Sul-Americana e o Flamengo. O Galo vai ter que enfrentar não só o Flamengo no Brasileiro, mas tem o Bahia, que é o time forte hoje, o Palmeiras e o Bragantino também. Então, esse é o cenário do Galo.
pensando aí nesse período de intertemporada. O Cuca quer descansar a maioria dos seus jogadores titulares, né? A turma que está cansada com essa maratona de jogos, e vai utilizar também para dar ritmo, né? Uma intertemporada para aqueles que precisam. A gente citou há pouco o Júnior Santos mesmo, é um jogador desse tipo, e recuperar Arana e Coelho, que são jogadores importantes também nessa intertemporada. O Edu, nessa história do Júnior Santos aí que o Cláudio citou, enfim, do Arana, tem o caso também que era falado com certa frequência a cada jogo, né? O caso do Bernard. A cobrança vem em quem você espera mais, né? E o Júnior Santos foi o principal investimento do Atlético na temporada. O segundo semestre vem aí para que ele mostre os motivos pelos quais o Atlético fez nele o investimento, né? Não, sem dúvida. O problema do Júnior Santos é o Júnior Santos, né? Porque o Atlético contratou um cara que foi artilheiro do Botafogo, que fez gol em final de Libertadores, que o próprio Botafogo estava querendo de novo, porque sabe da capacidade dele, e não aconteceu ainda no Atlético por culpa única e exclusiva dele. Júnior Santos, das lesões, e aí são infelicidades, né? Ele não quis se lesionar e foram duas. Enfim, eu acho que ele tem muito potencial. É um cara que tem capacidade para ser titular, para brigar por titularidade, pelo que já mostrou no passado, não pelo que vem mostrando com a camisa do Atlético. É aí que ele precisa mostrar mais, entregar mais. O Atlético do meio para frente tem qualidade. Tem jogadores com capacidade de decidir, jogadores renomados, né, jogadores de nome, que são indiscutíveis. Alguns não estão entregando ainda na temporada. Você citou dois, Júnior Santos, Bernard, e realmente é assim. Outros já entregaram, passam por um momento ruim. O problema de elenco do Atlético e desequilíbrio vem do meio para trás. Que o Atlético não tem um primeiro volante de origem disponível, todos eles jogam como segundo ou terceiro homens de meio de campo, e aí não é uma crítica ao Franco, que vem jogando muito bem como primeiro volante, mas não é a dele. O Atlético tem ali 5, 6 zagueiros, mas que o treinador só confia em 2. Outros 2 são garotos, e eu acho que tá certo, tem que ter no elenco o zagueiro garoto, principalmente o quinto zagueiro. Mas os outros 2 experientes, Vitor Hugo, que até o Cuca talvez tenha participação na vinda dele, e o Rabelo, mas a impressão que ele nos passa, ele, Cuca, é que não confia nesses atletas. Dos laterais do Atlético, na esquerda, todos os reservas do Arana não são laterais de origem. O Caio não é, o Rubens não é, o Alonso, que é zagueiro, mas joga como lateral, também não é. E o lateral de origem esquerdo não tem jogado porque está lesionado. Então, lateral de origem hoje, o Cuca só tem 2 disponíveis e são da direita, Natanael e Saravia. Olha o desequilíbrio, né, que a gente fala de elenco e que o Atlético precisa nessa janela, ainda que não tenha dinheiro, mas a criatividade está lá. Tem um monte de gente que é bem pago para ser criativo, para estar atento ao mercado e para tentar dar equilíbrio a esse elenco, que eu acredito que se estiver um pouco mais equilibrado, o Atlético, o atleticano podem sonhar com algo melhor, principalmente nas Copas. Com um bom trabalho coletivo, né, para o segundo semestre. Vejamos como será o Galo daqui a pouco, né, depois da próxima janela de transferências também que está chegando por aí.